Estamos fazendo o esquenta aqui, né, para o evento que vai acontecer, um aulão gratuito no dia 2 de fevereiro, às 20 horas, lá no meu canal do YouTube. Sejam muito bem-vindos, onde eu vou abordar os passos de prevenção de quedas em idosos, com foco no cuidador familiar, e espero vocês lá no nosso canal. Hoje a gente teve um pouquinho de problemas técnicos, mas acontece, tá bom? O importante é que vocês estão aqui para assistir essa live maravilhosa com uma pessoa assim muito enganjada, né, na instituição de longa permanência. Ela é enfermeira, então é Cleonice Monteiro, tem 15 anos de experiência na instituição de longa permanência. Então, espero que vocês aproveitem ao máximo essa live, tá bom? Eu tô aqui falando, mas tô tentando arrumar minha câmera também, tá? Isso, agora deu certo. Cleonice, muito obrigada, então, pelo aceite do convite, né? A gente já trabalhou há um tempo juntas, então, assim, eu sei do seu engajamento na instituição de longa permanência. Você é uma excelente profissional, então eu espero aqui que a audiência aproveite ao máximo, porque aqui a gente tem cuidadores, a gente tem idosos, a gente tem familiares, amigos, colegas de trabalho que estão escutando essa live. Então, vamos aproveitar ao máximo a sua experiência aí, né, na sua trajetória há mais de 15 anos em instituição de longa permanência, que hoje a gente sabe que está aumentando muito, né? Está aumentando muito o número de idosos e muitos idosos estão procurando, e os familiares, né, residir numa instituição de longa permanência. Então, agradecemos muito o seu convite, tá? O seu aceito do convite. E muito obrigada, espero aproveitar ao máximo. E Cléo, gostaria de começar com uma pergunta com você, tá? A gente está falando muito de prevenção de quedas, né? É a quarta live na semana que a gente está falando de prevenção de quedas. A gente abordou muitos idosos da comunidade, né? E não os idosos institucionalizados. A gente gostaria de saber por que o índice de quedas é alto em residentes que são institucionalizados. Você sabe abordar um pouquinho, explicar pela sua vivência prática, na observação aí com a equipe multidisciplinar, o porquê que acontece isso? Antes de mais nada, eu gostaria de te agradecer, Dani, pelo convite, né? Nós nos conhecemos lá atrás, no Asilo São Vicente de Paula, já há alguns anos, e é um prazer estar aqui. Eu gosto muito de conversar, né, sobre cuidados, cuidadores e tudo que permeia, né, o entorno do cuidado com a pessoa idosa, e principalmente nas instituições de longa permanência, que talvez aqui no grupo o perfil seja diversificado e não saiba exatamente o significado dessa sigla, mas instituição de longa permanência é o que antigamente se chamavam de residenciais, asilos para idosos, tá? Então, nessa área, como você já disse, atuo há mais de 15 anos e é um universo muito particular. Então, em relação ao que você me perguntou, Dani, a questão das quedas, elas são um dos problemas muito grandes na vida de qualquer pessoa idosa, seja no domicílio familiar, seja no ambiente até de trabalho, nas cidades, né, no caminhar nas cidades, em suas vidas sociais, e não seria diferente nas instituições de longa permanência. Nas instituições, muitas vezes, na verdade, são inúmeros fatores de risco dentro de uma instituição. A gente pode fazer uma lista aqui, desde dos mais clássicos, que são as barreiras físicas, né, o despreparo das instituições, que muitas vezes são casas adaptadas para esse fim. Mais de 90%, eu arriscaria dizer, das casas são residências convencionais que foram construídas para as famílias e que foram sendo puxadas, ampliadas, acomodadas, ajeitadas para se tornarem uma instituição de longa permanência. Então, o problema começa aí. As casas não têm preparo físico para isso. E algumas barreiras ambientais que vão se colocando até pelos próprios gostos e hábitos das pessoas idosas. Os ditos tapetinhos, imóveis do caminho, muitas vezes seus animais de estimação, enfim, o chinelinho de dedo. São inúmeros os fatores que
põe em risco, né, a pessoa idosa durante o seu caminhar, o seu trajeto, e expondo-os a risco de quedas. Mas, especificamente nas ILPIs, além da questão estrutural, né, que é a construção em si, e as barreiras físicas dentro dos ambientes, existem fatores outros como a polifarmácia, que é o uso de vários medicamentos combinados, que muitas vezes fazem com que o equilíbrio, a marcha do idoso fique comprometida, muitas vezes até o seu nível de consciência, né? A pessoa se torna mais sonolenta, mais apática, e isso interfere na sua marcha, na sua mobilidade. A questão do despreparo da equipe de cuidados no manejo, principalmente no que se refere ao transporte, ao acompanhar o idoso no seu trajeto, e crucialmente na questão dos idosos com dependência que necessitam ser transferidos, né, sujeitos a transferências, ou seja, da cadeira de roda para a cama, da cama para a cadeira de banho. Esse processo de transferência, ele é muito cheio de riscos para o idoso quando há o despreparo da equipe de cuidados, né? E isso, infelizmente, é muito comum nas ILPIs. Porque, como você falou no início, as instituições se tornaram, antigamente as pessoas consideravam esses espaços como uma coisa muito negativa, muito ruim, e muito se falou, né, é um mal necessário. Eu vejo nas instituições um bem necessário, desde que não só os espaços, como suas equipes estejam bem preparadas. E como está sendo um boom, um crescimento gigantesco desses residenciais, nós não temos no mercado hoje pessoas numa quantidade suficiente preparadas para exercer essa função, né? Então, os cursos ainda não estão totalmente regulamentados, existe uma referência, uma indicação de tempo de curso, de conteúdo de curso, mas muitos cursos são online. No período pandemia, agora pós-pandemia, ainda eles não voltaram a ter cursos presenciais, são pouquíssimos cursos presenciais, e muitos deles sem aulas práticas e vivências em instituições. Então, esses cuidadores, eles entram completamente despreparados para as atividades que eles vão fazer, porque muitos vêm para a instituição de longa permanência com vivência em domicílio particular. Então, é um cuidador cuidando de um idoso, no máximo um casal, 2 idosos, e de repente eles se veem num universo de cuidados de 10, 15, 20 pessoas com perfis completamente diferentes um do outro, e isso causa uma sobrecarga aliado ao despreparo desse cuidador. Esse grau de dependência é muito importante para o cuidador entender, né, Cléo? Porque a gente percebe o despreparo que os cuidadores têm quando a gente começa a observar essas instituições de longa permanência, né? Eu mesmo já frequentei várias, porque hoje meu pai é institucionalizado. Então, assim, mas ele não tem nenhum problema cognitivo, então, assim, ele passa pra gente tudo o que acontece, né? Tanto de coisas boas quanto os ruins. E, assim, uma coisa que ele reclama muito é da rotatividade de cuidadores numa instituição de longa permanência. Você sabe me explicar o porquê disso, Cléo? Na verdade, assim, só um pouquinho antes da rotatividade, o que você falou, até citando o exemplo aí, seu exemplo pessoal, familiar, esse despreparo com a rotatividade, eles têm muito a ver uma coisa com a outra. Primeiro, falta profissional no mercado. Então, o que acontece? Quando uma ILPI acena um salário um pouco melhor, eles migram com uma rapidez, sem pensar assim, não, eu quero crescer profissionalmente. Essa mentalidade o cuidador não tem. São pessoas que não têm esse olhar para a carreira, né? Então eu vou fazer um bom curso de cuidador, eu quero cuidar bem, eu escolhi isso como profissão. Infelizmente, hoje muitos cuidadores estão nessa função em virtude de não conseguir outro tipo de colocação no mercado de trabalho. Tá? É muito triste falar isso, mas assim, já que eu não consegui, né,
ser auxiliar administrativo, que é a minha formação, tentei isso, tentei aquilo, bom, então vou ser cuidador. Esse é um problema, né? Isso eu escuto com uma frequência absurda, mesmo nos cursos de cuidador. Por que você está fazendo o curso? Né? O que te motivou a fazer isso, ter isso como uma carreira? Eles não sabem responder porque eles não pararam para pensar em ser cuidador como uma profissão, como uma carreira. Vou querer melhorar, vou começar cuidando de pessoas independentes, que precisem de pouco suporte, pouco auxílio, depois eu vou aceitar um trabalho com um idoso mais dependente, até eu chegar no idoso totalmente dependente, que a gente se refere aqui àqueles acamados, né, que não tem mobilidade nenhuma, que você tem que dar na boca, que você tem que fazer tudo pela pessoa. Então, muitas vezes eles vão assim, de um curso online, para trabalhar com pessoas totalmente dependentes. Então, aí, obviamente, quem vai receber o reflexo disso, né, através de um cuidado não adequado, são os próprios idosos. E agrava-se aí, muitas vezes, aí a gente entra numa discussão um pouco maior, mas só para, né, quem está participando entender, é que muitas vezes nas ILPIs não existe uma educação continuada e uma supervisão adequada dessa equipe de cuidados. Você falou tudo, Kel, assim, infelizmente. Porque assim, vai lá, o proprietário contrata, para você ser dono de um residencial não há uma exigência que você tenha alguma formação em envelhecimento, em gerontologia, não necessariamente inclusive na área de saúde, e muitas vezes os proprietários, mesmo sendo da área de saúde, não têm conhecimento nenhum em envelhecimento. Porque o fato de eu ser médico, eu ser enfermeiro, eu ser psicólogo, eu ser fisioterapeuta, não necessariamente me qualifica para ser gestor de um residencial de idosos. Obviamente que algumas formações favorecem, como a minha, como a sua, que é fisioterapeuta, educadora física, obviamente que esses profissionais já têm um olhar para a queda, para o movimento, para o cuidado, mas você ser gestor e orientar uma equipe diversificada de profissionais é muito mais complexo do que isso. Então, vai aí o cuidador despreparado, sem uma supervisão, com condição de supervisionar. Quero deixar claro que, em sua grande maioria, as intenções são boas. Tá? Não é que as ILPIs não têm boas intenções no cuidado, não é isso. Quer cuidar bem, mas se eu não sei, eu parto assim, do que eu acho que é um bom cuidado, né? E não necessariamente daquilo que tecnicamente é adequado e é orientado. Então são situações assim que incidem, né, aumentam a incidência das quedas, e é muito importante porque dentro das ILPIs é muito difícil. Você pega um grupo muito diversificado de residentes, nós temos desde pessoas muito funcionais, ou seja, aquelas que ainda fazem muito do seu autocuidado, aquelas que necessitam uma supervisão, apenas uma orientação, um apoio por causa de alguma mobilidade física, uma baixa de mobilidade por uma artrose, um problema de coluna, já uma fratura prévia, problemas circulatórios, enfim, qualquer problema e precisa de um pouquinho de ajuda, tá? Até aquelas que são totalmente dependentes, que usam fralda, que precisam que se dê banho, que vire na cama, que mude diferentes, o universo é muito grande. Quando você lida com pessoas, são riscos idosos que ainda têm bastante funcionalidade, mas já tem algum comprometimento cognitivo, né? Ou seja, uma demência, né? Evolução de um quadro demencial ou outra, fazem com que a parte cognitiva já tenha um comprometimento. Então, são aquelas pessoas que andam, perambulam muitas vezes pela casa, que às vezes numa fase da demência existe essa fase de perambulação, esse andar sem um destino, aonde o idoso não percebe os riscos do caminhar, né, muda num degrau, muda um meio fio, pisa num buraco, tropeça em coisas por questões de cognição, por não percepção do risco, né? E tem aqueles que, por questões funcionais, mesmo por limitações físicas.
E, óbvio, a gente não pode também deixar a pessoa idosa isenta das responsabilidades, são aqueles que têm ainda preservado um bom nível cognitivo e têm no seu comportamento. Não, eu quero tapete na minha cama, sim, não vou pôr nada embaixo para fixar o tapete, sempre usei tapetinho, sempre usei chinelo de dedo, eu nunca caí, agora que eu vou cair, olha a idade que eu tenho, vem você querer dizer para mim que roupa que eu tenho que vestir, que calçado que eu tenho que usar. A gente também não pode tirar esse empoderamento que parte do próprio idoso, dificultando o seu próprio cuidado. Esse aspecto comportamental, assim, é bem complicado, né, Cléo, do idoso, né? Até para a própria gestão da casa, né, onde ele está residindo, né, porque a gente tenta explicar para ele, é difícil ele entender que ele já envelheceu e que ele precisa de cuidados, né. Então, assim, por isso que existe a equipe multidisciplinar para tentar dar um olhar diferenciado para ele, né, para evitar que ele venha a cair, né, de certa forma. Na verdade, para qualquer pessoa, né? Não precisa ter 80 anos para ter dificuldade em aceitar perdas, né? Todos nós, à medida que vai passando o tempo, você aceitar limitações, né? Compreender que você já não anda mais na mesma velocidade, que você é jovem, cuida da sua casa e daqui a pouco o tempo que você levava para fazer uma faxina no banheiro agora leva 3 vezes mais tempo, que você se queima mais quando você vai lidar no fogão, que você derruba mais objetos do que você derrubava antigamente, que os seus reflexos estão diminuindo, que a gente vai se acostumando a isso, né? Ah, não, foi sem querer, foi um pequeno acidente. Então, perdas, elas são difíceis para todo mundo, e ali você não pode também tirar do foco as perdas emocionais, que envolvem o declínio cognitivo e muitas vezes na questão da depressão, né? A depressão no idoso, ela é muito grande dentro de uma institucionalização, lidar com as perdas, né, dos amigos, por quê? Por melhor que seja a instituição, vamos falar aqui de um espaço que ofereça toda a estrutura física, técnica de cuidar, vamos pensar aí numa ILPI, se não 100%, 90% aí, joinha. Só que as pessoas que moram lá dentro, elas vêm com a sua história. Nós trabalhamos com pessoas que a gente já pegou o bonde andando há muitos quilômetros. Então, cada um vem com a sua concepção de estar ali, muitas vezes vai entrar num processo de isolamento, e quanto mais isolada a pessoa fica, mais riscos ela corre. Fator dentro de uma ILPI, a desidratação, né, que baixa, deixa a pessoa mais depletada. O idoso é muito difícil a gente fazer tomar água, e é um fator que impacta na parte cognitiva e na parte funcional. Parece bobagem, né, mas um copo d'água faz milagres. Então, quando você reidrata um idoso, muitas vezes você recupera até a dinâmica, até a marcha, até a qualidade do seu dia a dia. E no idoso institucionalizado, isso é muito difícil. Ontem mesmo eu vivi uma situação com uma idosa, na ILPI que eu trabalho, de uma idosa que passou por mim, eu estava conversando com a gestora, e ela me aparece com um chinelo de dedo. Aí, Cléo, olha, a dona fulana está com um chinelo de dedo, que é o chinelinho dela tomar banho. Mas era o terceiro par de calçado que ela trocava entre 7 horas da manhã e 9h30. Tá? Então, assim, também tem esse lado, né? Porque tudo sobrecai sobre o cuidador. Nossa, mas você colocou o chinelo de dedo? Não, eu coloquei o sapatinho, aquele lá antiderrapante, bonitinho. Só que o idoso vai lá no quarto e troca, e destroca e retroca. Então, tudo isso impacta no cuidado, porque não adianta, a gente fala no dia a dia, na vida social da gente, né? Como que eu vou... Não adianta eu estender a mão para uma pessoa e a pessoa não querer pegar. Então, é difícil você ajudar alguém que muitas vezes não quer ser ajudado. Nossa, falou tudo. Que ainda tem autonomia para decidir isso. Muito bom.
Assim, é complicado, né, Clara, até para a equipe da saúde, né, lidar com essa situação, não é fácil. Esse isolamento aí, né, do idoso é um ciclo vicioso que tem várias consequências negativas, né, no declínio, tanto funcional como cognitivo dele, né. Daí a gente incentiva a prática de atividade física, a gente incentiva várias campanhas para o idoso não chegar a um processo de declinar, mas muitas vezes ele não quer, né? Ele não aceita. Então, é bem complicado até essa questão da rotatividade de cuidadores também. O idoso acaba que ele cria um vínculo com o cuidador e por N situações o cuidador não fica mais na instituição. Daí o cuidador sai. Daí aquele idoso cai em depressão, né? Porque não tem mais aquele cuidador. Então, são questões bem difíceis de abordar. Essa questão da rotatividade, ela passa além da questão de que é muito fácil você trocar de emprego pela falta de profissional no mercado, aí ela bate também no despreparo do cuidador. Eu já vivi várias situações em que o cuidador mal iniciou dentro da instituição, isso eu já vi em várias ILPIs, conversando com vários gestores, vamos supor, o despreparo e manejo de idoso com demência, ele é muito grande. Porque você fazer um treinamento, você pegar um profissional da área de fisioterapia, vamos supor, e ele faz um bom treinamento com a equipe de cuidados no processo de transferência. É uma técnica, então se a pessoa repetir, ela vai aprender a fazer bem uma transferência. A questão é, quando a gente fala em manejo de comportamento, e a demência ela evolui, mesmo que você pegue 10 idosos com a mesma idade, com o mesmo tempo de demência, com o mesmo tipo de demência, tá? Cada um vai demenciar de uma maneira. Então, as características e os comportamentos vai ser de cada um desses 10 idosos. Não é tudo igual, fase 1, fase 2, fase 3. A gente estuda isso para ter uma questão didática, de compreender alguns comportamentos, porém, o tempo de cada um em desenvolver determinadas características, determinados comportamentos, ele é muito variável. E nem todos os idosos passam didaticamente por todas as etapas, tem idosos que passam mais precocemente, e você manejar com agitação, com essa questão do idoso que está perdendo a compreensão de determinadas coisas e o cuidador achar que é só teimosia. Que teimoso, eu já falei para não fazer, ele faz de novo, não vou falar mais. Não usa isso, não usa aquilo. E idosos que ficam agitados e agressivos. E muitas vezes com algum transtorno voltado à questão de sexualidade, de linguagem, de usar expressões, eles vão perdendo muitas vezes essa questão do senso crítico, então usam expressões, falam algumas coisinhas, algumas gracinhas, e o cuidador, pelo despreparo, se sente ofendido e pessoaliza aquela conduta, aquela fala. O idoso às vezes xinga, às vezes fala palavrão, fala termos chulos, tem alguns comportamentos inadequados que precisam ser trabalhados pela equipe técnica, mas em momento nenhum a gente pode levar para o lado pessoal. Ele me xingou, ele quis me ofender, olha, eu sou uma mulher casada e o seu fulano veio me dar uma cantada. Esse tipo de situação faz muito cuidadora sair de uma LBI, porque não sabe manejar com isso e se ofende. Não, eu não trabalho, eu fui contratada para cuidar, eu não fui contratada para ser desrespeitada. Já ouvi isso, eu escuto isso, gente, com uma frequência absurda. Olha só. Tá? Então, esse também é um dos motivos da rotatividade dos cuidadores. E entra também aí, muitas vezes, pouco cuidador para muito idoso, que é a mesma coisa que passa nos hospitais. Equipes pequenas por um grande número de pessoas a serem cuidadas, a sobrecarga do cuidador, E, Léo, tem alguma, nessa questão de quantidade, de profissionais para trabalhar numa instituição de longa permanência, tem algum quantitativo de quantos profissionais que tem que ser inseridos para a quantidade de número de idosos? Existe sim, Dani. Existe a RDC 283 de 2005, na verdade ela já foi atualizada
depois, né, de 2005, mas o quantitativo continua o mesmo, tá? Então, essa RDC, que é uma resolução de um colegiado da Anvisa, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que ela quantifica assim. Então, nós temos aqui 3 graus de dependência, o grau 1, 2 e 3, sendo um mais independente, o idoso mais independente, e o 3 para o idoso mais dependente. Então, a RDC prevê assim, um cuidador para cada 20 idosos independentes. Ou seja, aqueles que precisam só de uma ajudazinha em até 3 atividades do dia a dia. O idoso precisa que você corte a carne porque ele não consegue cortar, ou que você ajude a lavar a cabeça ou lavar as costas, sabe? Em 3 atividades assim do dia a dia, tá? Um cuidador, tá, para cada 10 idosos, grau 2 de dependência, que é aquele que precisa de auxílio nessas atividades da vida diária em até 5 cuidados, tá? E 6 cuidadores para cada idoso grau 3, ou seja, idoso dependente. Só que isso é complexo, porque o próprio grau de dependência, muitas vezes ele flutua. Eu posso estar temporariamente dependente. Eu posso ter sofrido eu ser uma pessoa hoje independente, eu me submeti a um procedimento, a uma cirurgia, tá? E passo a necessitar de cuidados totais por um período, que pode ser de dias, semanas ou meses, né? Então, e depois, à medida que eu me reabilito, eu posso voltar para a minha estaca 0, claro que isso é bem difícil, né? A estaca 1, né? O grau 1, mas eu posso também não permanecer uma pessoa em grau 3, eu posso ficar uma pessoa no grau 2. Então, esse manejo administrativo, que impacta, obviamente, em folha de pagamento, em custo, isso é uma coisa complexa dentro da ILPI. Sem contar que, se a gente for abrir uma discussão aqui sobre esses graus de dependência, né, você considerar uma pessoa grau 3, uma pessoa que seja totalmente dependente para os autocuidados, nós temos pessoas que vão além, como os idosos estão mais longevos e muitas vezes com uma qualidade de vida ruim, já numa evolução muito grande de uma demência, onde ela já está muitas vezes com uso de sonda, para se alimentar, gastrostomia, às vezes passou por um procedimento e usa tráqueo, que é aquele caninho na garganta que auxilia numa respiração, pessoas com alta complexidade de cuidado. Isso nas ILPIs está confuso, a gente está num processo aí de discussão e que tem que se discutir cada vez mais, porque as ILPIs, elas são instituições de caráter social, tá? É uma casa, onde você passa a morar, viva. E hoje, de idoso não é preparado para isso, aí já teria que entrar uma equipe de enfermagem quando você fala em sonda, em traqueotomia, curativos complexos, e daí isso embola, até onde vai o papel do cuidador, até onde já teria que ter uma equipe de enfermagem, aí a gente vai para uma discussão mais ampla dentro das instituições, mas a divisão basicamente é essa, um cuidador para 20 independentes, 10 cuidadores para semi-dependentes e 6 cuidadores para idosos totalmente dependentes. Que na prática, se você for pensar em termos de gestão, rodízio de escala, folga, horário de almoço, férias, esse número não bate. As casas têm que ter um número maior para conseguir administrar toda essa questão trabalhista daí. Isso para as casas é uma espada no peito. É uma saia justa, né? Nossa, Cleo, assim, foi muito bom essa sua explicação, até para os familiares que estão nos escutando aqui, porque muitas vezes a gente não conhece, né, desconhece todo esse processo, né, porque uma coisa é você saber dos níveis de independência na teoria, outra coisa na prática, né, que é totalmente diferente, isso até para o cuidador, pelo próprio despreparo dele. E você falou em relação à educação continuada, né, pela sua vivência aí, como que a gente poderia no futuro, não tão longe, né, porque a gente está envelhecendo cada vez mais, está aumentando a população de idosos,
como que a gente poderia fazer esse treinamento de educação continuada para esses cuidadores, né, ter esses cuidados que muitas vezes, como você mesmo falou, né, pela minha experiência de não ter essa habilidade, né, de cuidados, como que a gente poderia inserir até em políticas públicas, gestores, para abrir esse olhar, sabe? Ter um outro olhar diferenciado, porque assim, é o nosso pai que está lá, eu mesmo pessoalmente, meu pai está lá, né, numa instituição, enfim, e eu vejo os cuidados que ele precisa, eu vejo o que ele precisa, isso me causa uma frustração, sabe, Cléo? Então, assim, acredito que muitos ouvintes aqui estão também na mesma situação que eu, né, não só profissional da saúde falando, mas agora como familiar. Como ter esse cuidado aí de educação continuada para essas equipes? Então, assim, rapidamente, eu acho que na prática cotidiana, eu particularmente, nas minhas trocas de plantão, cada situação de cada idoso que acontece, eu gosto de, no dia a dia, já ir exemplificando. Né, o que aconteceu, a questão do quadro confusional agudo, que é uma coisa que impacta muito, muitas vezes na queda, um idoso que começa a ter alterações de comportamento, a questão até orgânica, por um quadro infeccioso, eu vou explicando essa relação, né, por que acontece isso, por que a pessoa muda de comportamento, né, situações que fazem no dia a dia essas mudanças e como manejar na prática. Mas para isso as instituições têm, os gestores têm que trabalhar com a sua equipe multiprofissional, com a sua equipe técnica, para estar atento e fazer esse corpo a corpo, aproximar a equipe técnica da equipe de cuidados, que muitas vezes ela é distante, o profissional entra, faz o seu atendimento, excelente, o psicólogo atendendo o idoso, o físio, o nutricionista, mas esquecem, tá, da importância que quem está ali o tempo inteiro durante as 24 horas é o cuidador. Então, assim, ter uma equipe que seja engajada e interessada em que aquele cuidador preste um bom cuidado, então a equipe estar atenta a isso, ser um programa da própria instituição, tá? Fazer a cada 3... Eu sei que não é fácil você fazer uma equipe parar para você fazer 1 hora de treinamento, é difícil. Fazer vir no seu dia de folga, mas amanhã não estou de plantão, vou ter que vir, é longe. Então, eu sei que na prática isso não é fácil, mas é muito importante que se institua dentro das ILPIs um programa interno, onde o gestor cobre da sua equipe técnica um programa contínuo com linguagem acessível, simples, objetiva, fazendo um paralelo da realidade daquele idoso que mora ali com seus exemplos técnicos, né? Trazer a ciência, tá, ao alcance do cuidador, que o cuidador entenda aquilo que é orientado, e porque tudo aquilo que você faz compreendendo fica mais bem feito, você faz de uma forma diferente do que fazer no automático. Então, assim, a educação continuada ela tem que ser no cotidiano, nos exemplos diários, quando acontece uma situação com o idoso, tá? Você mostrar como manejar, não é vai lá e pega o seu fulano e traz. Não é vai lá, pega o seu fulano e traz. Você vai lá, mostra como trazer, como tentar convencer, e até para o cuidador também não se sentir tão impotente, porque mesmo a gente como técnico, às vezes a gente leva no baile para conseguir manejar um idoso, tá? Principalmente se ele está no momento agudo confusional, tá? Ou numa mudança de fase, num processo de ajuste medicamentoso. Não é fácil. Então, se para a gente que tem uma formação, que tem uma qualificação e que tem uma experiência, muitas vezes a gente se depara com situações difíceis de manejo, imagina um cuidador que muitas vezes tem um curso básico online de 120 horas. É bem preocupante, né? E, nossa, Cléo, deveria ter várias Cléos, assim, vários clones de Cléos em várias instituições, né? Porque, nossa, você é brilhante, Cléo, você é brilhante. E sua equipe só tem a ganhar, a equipe, os idosos e familiares que estão na sua instituição, só tem a ganhar com esse cuidado, né? Esse olhar, essa experiência, tanto teórica quanto prática, né? E o tempo, é o tempo seu que diz, né? O seu brilhantismo aí, né, de todas as vivências que você passou, práticas, né, então, nossa, Cléo, assim, foi muito esclarecedor, né, para várias famílias hoje aqui que está assistindo essa live, né, da importância, então, desse cuidado, né, tanto do cuidador como dos familiares no idoso institucionalizado, né.
Então, assim, a gente pode terminar. Faz uma mensagem final aí, Cléo, do seu olhar, então, para a gente finalizar a live, né? E porque você ficaria aqui o dia inteiro falando, né? A gente vê a paixão que você tem, né? Desse assunto, desse cuidado. Eu sou ruim para falar. Nossa, assim, foi excelente. Foi excelente, porque assim, esclareceu muito, assim, muito, tanto para o familiar, como para o cuidador e até para o próprio gestor, né, de uma instituição de longa permanência. Então, assim... Dani, eu só assim, claro, como, né, de novo agradecer, agradecer um monte de carinhas conhecidas aqui, um beijo a todos e em especial a doutora Juliana, que eu estou vendo aqui, que faz muito tempo que eu não vejo. Mas obrigada a todos que participaram, espero que tenha sido útil de alguma maneira, e quero assim, a minha paixão pelo trabalho como cuidador, eu adoro trabalhar com formação de cuidador e sou uma defensora voraz dos cuidadores e das instituições de longa permanência. Então as instituições, eu só torço para que cada vez mais se qualifiquem, que elas cresçam, não só em quantidade, mas em qualidade, porque cada vez mais a sociedade vai precisar desse serviço, tá? E os profissionais que também busquem, tá? As equipes multiprofissionais, os fisioterapeutas, enfermeiros, médicos, dentistas, assistentes sociais, psicólogos, terapeuta ocupacional, que é uma joia para as ILPIs e poucas delas têm, tá? O terapeuta ocupacional é de assim, vital necessidade dentro das ILPIs, até para auxiliar nessa capacitação dos cuidadores e no manejo nas atividades realizadas com os idosos, né? Então, assim, eu torço para que as instituições cresçam com qualidade e que cada vez mais as pessoas se interessem em ter uma formação e se qualificar para o cuidado da pessoa idosa. E obrigada a todos que também participaram aqui da live. Nós que agradecemos, Léo, pelo seu precioso conhecimento aí, tanto prático quanto teórico. Muito obrigada à audiência também, a todos os profissionais da saúde que estão assistindo, cuidadores, familiares, amigos. Muito obrigada, assim, espero que tenha sido esclarecedor, porque a Cléo falou de uma maneira que a gente entendeu, né? Todos os profissionais entenderam e os familiares também. Então, parabéns, Cléo, muito bom a sua live, parabéns. Obrigada pelo aceite do convite novamente, tá bom? E que bom te ver depois de tanto tempo também. Pois é, um beijo para você, Dani. Gente, obrigada, bom dia a todos. Bom dia, tchau.